Salve pessoal do sexto ano, beleza? Professor Lucas aqui. Vamos para mais uma aula aí, agora. Vamos falar de um conteúdo que nós chamamos, tá? De atividades, acompanhem comigo lá, econômicas do campo. Então agora, o que nós vamos falar, pessoal? Nós vamos falar das atividades econômicas existentes no campo. Nós vimos antes o urbano, agora nós vamos ver quem? Nós iremos ver o rural. Então toda vez que eu falo campo, eu também posso situar, posso dizer que eu estou estudando o rural. Então eu estudei o urbano antes, agora eu venho estudar o rural. Então, se eu sei que rural é igual a campo, vai ficar tudo mais fácil para mim. Então, antes eu estudei e vi que município é diferente de cidade, né? A cidade está dentro do município. Agora eu vou entender que rural, olhem aqui comigo, e campo são a mesma coisa. Beleza? Então, como que eu tenho que entender isso aqui? O que eu vou estudar a partir de agora? Toda vez que eu falo campo, tá, pessoal? Toda vez que eu falo campo, ou toda vez que eu estou falando do rural, eu estou falando de uma região, geralmente, que faz o quê? Que produz alguma coisa. Então, o que seria esse produz alguma coisa? O que eu vou entender, professor, por produzir alguma coisa? Nós vamos entender que se produz alguma coisa, pode ser o quê? Vamos mudar a cor aqui do canetão para ficar mais fácil. Esse produz alguma coisa pode ser produzir soja, milho, café, galinha, pavão, tá? Tudo isso aqui, pessoal, eu posso dizer e acrescento que o produz alguma coisa. Entendido? Então, o rural geralmente é aquilo que nós associamos, o campo, é onde acaba sendo produzido o nosso alimento. Então, o rural, o campo, sempre está associado, na maioria das vezes, com o quê? Onde produz o nosso alimento. Então, produz o nosso alimento. Então, eu já entendo que o primórdio é o quê? Que o rural, o campo, ele produz alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser o soja, o milho, o café, o pavão, o trigo, a ave, o peixe, que é o quê? Basicamente, o nosso alimento. Então, eu já começo a entender a partir disso aí. Mas um segundo fator importante para eu entender tudo isso é que, tá? Eu preciso relacionar e colocar que no campo, por exemplo, entendam aqui comigo uma coisa. No campo, olhem lá, no campo. No campo, nós temos TV por assinatura hoje em dia. Então, nós temos TV por assinatura. TV por assinatura, por exemplo, eu posso chamar hoje o que vocês conhecem como TV a cabo ou como a Sky, tá? A Sky é um exemplo de TV por assinatura. Assim, pessoal, olhem aqui comigo, continuem acompanhando. Assim como no campo, como na cidade, olhem aqui, assim como na cidade, temos nascentes de rio. Ou seja, o que significa isso que eu estou dizendo para vocês? Então, temos nascente de um rio. Como assim? Eu tenho que acabar com o preconceito e eu tenho que colocar e eu tenho que entender o quê? Tá? Que não é porque eu estou no campo
que significa que eu não tenho tecnologia. E não é porque eu estou na cidade que eu não tenho nada que está relacionado a um campo. Então, por exemplo, eu preciso lembrar que dentro da cidade de Marechal Cândido Rondon, eu tenho um rio que passa por aqui. Tá? Então, dentro da cidade, eu tenho um rio que está passando por aqui. Então, se eu tenho esse rio, não é porque eu estou no sítio, não é só no sítio, não é só no rural que eu tenho o rio passando. A mesma coisa, senhoras e senhores, eu tenho que entender o quê? Eu preciso entender que se eu estou no urbano, se eu estou no rural, eu tenho isso aqui é uma televisão, tá? Uma anteninha aqui, que é a Sky. Tá? Eu tenho o quê? Eu tenho televisão por assinatura. Eu tenho o que mais, senhoras e senhores? Eu tenho internet. Então, tudo isso está inserido no campo. Tá? Então, eu preciso quebrar esse preconceito. Eu preciso entender o que diferencia o campo da cidade é o quê? É que o campo geralmente produz aquilo que nós comemos, produtos essenciais para a nossa sobrevivência. A cidade controla essas relações. Na cidade que nós comercializamos. Raramente eu vou até o sítio comprar alguma coisa. Eu vou até o supermercado. O produtor colhe lá o arroz, vende para uma indústria, a indústria empacota o saco de arroz, o pacote de arroz, vende para o mercado e nós vamos até o supermercado e nós compramos esse produto. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Eu preciso entender que apesar de campo, olhem aqui, e cidade serem diferentes, eles o quê? Caminham juntos. Tá? Então eu sei que campo e cidade, independente se eles são diferentes ou não, eles caminham juntos. Então só vamos anotar aqui, ó, o caminho juntos para ficar mais fácil. Tá? Então eu preciso fazer essa associação. Eu preciso relacionar isso. Eu preciso entender que um estando distante do outro, os dois dependem um do outro. Tá? Então isso é o primordial, fundamental e o inicial que nós vamos falar na nossa aula de hoje referente a isso. Tá? Então vamos lá. Vamos elencar aqui nesse momento o que nós temos no campo. O que nós temos no campo? Então vamos aqui, ó. No campo eu tenho o quê? Vamos lá. No campo eu tenho a agricultura, tá? Eu tenho agricultura, que produz lá o soja, o milho, o trigo. Eu tenho a pecuária onde produz geralmente o gado, tá? Isso é pecuária. O que mais que eu tenho no campo? No campo eu tenho o fornecimento, fornecimento de matéria-prima, tá? Por exemplo, vou fazer aço. Se eu vou fazer o aço, eu preciso da matéria-prima que é o ferro. Onde eu encontro o ferro? Numa mina, geralmente no campo. E eu tenho também a silvicultura. Professor, o que é silvicultura? Nunca ouvi falar isso, nunca ouvi falar disso na minha vida. Silvicultura é o reflorestamento, o plantio de árvores, para depois eu pegar essas árvores, cortar e vender, geralmente para eu produzir o quê? Celulose. Tá? A celulose eu produzo o que mesmo? Eu produzo o papel. Então no campo eu sei que eu tenho agricultura, que eu tenho no campo, eu tenho também a pecuária, eu tenho fornecimento de matéria-prima, eu tenho silvicultura, eu tenho outros fatores. Tá? Então isso é o primordial, é o inicial. Então no campo, se eu tenho agricultura e pecuária,
e esses outros, eu quero começar a trabalhar especificamente com vocês esses dois aqui. Ó. Nós vamos trabalhar agora, no primeiro momento, a agricultura, tá? E a pecuária. Então vamos lá. Vamos começar então com aquilo que nós chamamos de agricultura. O que é a agricultura? Tá? Nós vamos entender que a agricultura e a pecuária, eles se dividem em. Tá? Nós vamos entender dois momentos aqui. Que a agricultura e a pecuária, eles se dividem em dois momentos. Eles se dividem em grandes propriedades e se dividem também em pequenas propriedades. Então vamos lá. A agricultura e a pecuária se dividem em pequena propriedade e em grande propriedade, tá? A pequena propriedade nós chamamos de minifúndio, tá? Minifúndio. E a grande propriedade nós chamamos de latifúndio. Então eu tenho aqui, ó, minifúndio e latifúndio. O que significa o prefixo mini e o prefixo lat? Mini significa pequeno ou pequena, tá? E lat significa grande. Toda vez que vocês ouvirem falar, por exemplo, a expressão, essa árvore produz uma folha latifoliada, ou seja, uma folha grande. Essa pessoa é mini, tá? É pequena. Então eu tenho minifúndio e eu tenho latifúndio. Então eu tenho pequena propriedade e grande propriedade. A pequena propriedade pode ser tanto para a agricultura quanto para a pecuária, tá? O que nós vamos entender aqui de primeiro momento são o quê? Os tamanhos da propriedade. Então eu estou falando aqui nestes dois momentos que as propriedades, tanto de agricultura quanto de pecuária, que são os primordiais, os essenciais e o mais importante, são divididos em minifúndio, pequena propriedade, e latifúndio, em grande propriedade. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, na semana que vem, nós vamos entender, dentro do minifúndio e do latifúndio, qual é a diferença de um para o outro e o que nós produzimos. Beleza? Um abraço, fiquem todos bem, se cuidem, até mais.